eu me lembro nesse momento quando eu decidi que eu queria procurar outras experiências, eu queria viver outras experiências, eu fiquei um pouco temerosa, porque eu olhava para o horizonte e não tinha nada, tinha o que eu conhecia, olhar periférico. Mas olhar periférico, eu queria outras coisas, mas eu não sabia quais eram essas outras coisas. Aí de novo aquela vozinha dizia assim: "Ah, vai aí". Porque eu me lembro que na época eu tava tensa e conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim: "Poxa, mas você já conhece algumas pessoas, não conhece?" Aí eu falei: "Ah, conheço. Então, por que você tá preocupada?" As pessoas vão indicando caminhos, né? A gente indica caminho para pessoas e pessoas nos indicam possíveis caminhos. Essa é a lógica da vida. Mesmo que a gente não pare para pensar, é assim que funciona. Então, colegas com os quais eu tinha trabalhado na Olhar Periférico foram me indicando e eu fui emendando um trabalho no outro, até que no último deles, que é a instituição onde eu trabalho já há 11 anos, eu consegui, graças a um site de vagas, que eu tinha feito exatamente o plano de 3 meses, porque era o prazo que eu tinha me dado. E assim, na última semana de validade desses 3 meses, surgiu essa vaga. E é tão legal, eu me lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu li a descrição do perfil desse profissional. E eu tive certeza que era para mim. E eu lembro de participar do processo seletivo com uma leveza, porque de novo era aquela sensação de que eu tinha um perfil para coisa. Então eu tava bem tranquila e deu certo mesmo. E eu me lembro também que nesse processo, a última etapa dele, a gente conversa com a coordenadora, né, da equipe. E eu me lembro de conversar com ela também e pensar assim, porque talvez ela tenha dito isso ou alguém disse em algum momento, mas assim, que ela tem um feeling de sacar também se a pessoa tem o perfil pro trabalho ou não. Porque quando a gente participa de uma equipe, né, compõe uma equipe, não é só a nossa habilidade técnica que conta, mas é o nosso jeito de ser, se a gente vai se encaixar com a turma que já tá lá, porque no dia a dia o que interfere mesmo é a dinâmica interpessoal, porque ferramenta a gente aprende. Se você tem uma equipe que se dá bem, que se ajuda, um vai ensinando o outro e aí todo mundo cresce. Quando a gente vê isso em vídeo, às vezes fica, dependendo da forma como esse tema é abordado, fica parecendo uma coisa meio motivacional, superficial. Mas não é. Quando você vive isso no mercado de trabalho, quando você vivencia essa experiência, você percebe que não é balela, que realmente faz diferença essa relação interpessoal. E aí eu fico feliz porque eu tenho a sensação de que ela realmente teve o feeling e percebeu que não era um equívoco, que eu tinha o perfil que ia caber lá na equipe. E assim, logo que eu entrei, passei por vários desafios técnicos, porque o que se esperava de mim era inicialmente, né, um conhecimento técnico que eu não tinha tão desenvolvido. Eu tive na faculdade uma formação mais geral, não foi uma formação técnica. Os colegas que queriam se especializar em fotografia, em som, eles foram buscando a parte, né, trabalhando em projetos internos da faculdade ou fora, focado naquela área em específico. E eu, na verdade, não sabia muito o que eu queria fazer, então eu fiquei no geral mesmo, eu focava bastante nas aulas de história do cinema brasileiro, filosofia, psicologia, história da antropologia, esses ensinamentos mais globais, assim, que para mim ensinavam a pensar, que me davam elementos para compreender o mundo e que eu achava que, assim, para mim fazia sentido aprender aquilo.
E aí, voltando, né, ao trabalho que eu tive essa experiência de ter alguns desafios iniciais, mas eu tinha colegas próximos, assim, muito parceiros. Então sempre dávamos um jeito de resolver. Conheci pessoas dentro da própria instituição que trabalhavam na área técnica e que foram me ajudar a montar, por exemplo, um croma dentro de um espaço que não era um espaço para isso, era um espaço adaptado. Então, isso que eu acho legal da vida e que eu gosto de marcar, que é assim, quando a gente se vê diante de um cenário e ele parece que não existe possibilidade, não existe nada, sempre vai ter alguém que vai aparecer na nossa vida. É claro que a gente tem que estar atento, tem que estar fazendo o nosso movimento, que quer dizer, né? Tá, por exemplo, eu estava lá na instituição, falei, bom, sei que a instituição tem uma área que é técnica, vou entrar em contato com essa área, ver se algum colega de lá pode me ajudar a montar um croma neste espaço restrito, que não é um espaço de estúdio, por exemplo, é uma sala de reunião que foi adaptada para ser um estúdio. Então esse foi o meu movimento, mas de outra parte eu encontrei colegas que falaram assim, ok, te ajudo, vou, peço autorização de um do outro, mas a pessoa se dispõe aí e vai e faz. Então isso eu encontrei ao longo dos meus 11 anos lá, então sempre que vem alguém novo que integra a equipe e eu posso fazer o mesmo, eu faço, porque é uma sensação de retribuição.